trabalho na plataforma tecnologia e dentro da plataforma meu papel é cuidar dos projetos da empresa. Então eu sou meio gerente de projetos, Scrum Master, essas coisas afins, né? A plataforma, para quem não conhece, é uma empresa de Rails, que só da comunidade de JavaScript barrado uma vez no ano. E entre os projetos a gente acaba desenvolvendo aplicações Rails para empresas. Então clientes vêm e nos procuram para desenvolver soluções para eles. E estou aqui para falar um pouquinho das dificuldades que a gente já teve e tentou superar aqui, né, ao longo desses quase 2 anos de empresa que a gente tem. Tá? Só um overview rapidinho pela Agile do Scrum. A gente tem um papel lá de um rapaz feliz da vida que chegou com uma necessidade, tal do cliente. Fala assim, poxa, tem uma necessidade, quero alguém para resolver isso para mim. Desenvolve para mim alguma coisa, precisa de uma solução. O que ele faz? Ele sabe que existe um time ali, pessoalzinho, às vezes diferente, às vezes engraçado, que pode fazer com que as necessidades dessa pessoa possam ser atendidas. Então ele interage com ele. Dentro do Scrum específico, a gente tem um papel de um cara que protege essa equipe para que o cliente não saia fazendo qualquer besteira, não sobrecarregue o time, que a gente chama de Scrum Master, certo? E aí ele tenta blindar o desenvolvimento sendo um canal de comunicação com o cliente. Mas para completar isso daí, falta um cara, que é o Product Owner. Como é que ele se encaixa nisso daí, nesse processo como um todo, né? Dando uma pesquisada na internet, achei num site de uma empresa até que famosa, fala assim, o Product Owner é a pessoa que define os itens, que compõe o Product Backlog e prioriza nas sprints meetings. Pô, simples, né? O cara tem que definir alguns itens, o que eu quero fazer, tem que priorizar qual que é a ordem de importância disso para mim e dar para o time fazer, faz aí. Então nada mais natural do que pensar que o Product Owner é o cliente. Pô, ele é o dono do produto, né? Poxa, ele é o cara que entende do negócio. Ele que é a pessoa que sabe o que está precisando e ele necessariamente vai saber priorizar. Para ele sabe colocar importância naquilo que mais importa para ele, sendo bem pronóstico, certo? Mas, e aí? Então, dentro do nosso esqueminha lá, do cliente, a gente tem o Product Owner. Bom, beleza, fácil. As coisas correriam natural, né? Mas aí, tipo, o ruim é que a gente acaba, quando ingressa nesse mundo ágil, pensando dessa maneira, né? O dono do produto é ele que vai interagir comigo, mas o problema acaba acontecendo nem é tão fácil assim. Alguém aqui interage com o cliente, já ouviu assim a seguinte frase: tudo é importante, tudo é para um. Eu tenho que fazer isso, senão a empresa morre. Sem produto não tem empresa, está todo mundo vendido. Meu, como é que você vai interagir com uma pessoa que é desse jeito, né? E lá na plataforma a gente teve essa dificuldade com clientes que chegavam com essa necessidade desesperadora de mim, por favor, me ajuda, eu preciso fazer isso. O problema que acontece é assim, as mulheres presentes, me desculpem, mas cliente para produto é igual mulher no shopping. O que acontece com isso? Sei lá, uma mulher voluntária, quando você vai no shopping, você vai comprar um sapato. Você sabe que sapato você vai comprar? Na verdade, eu gostaria de comprar todos os que eu achasse bem. Chega lá e vê aquela infinidade de coisa. Então, justamente, chega lá, você vai comprar sapato? Não, você vai voltar com... Você vai voltar com mais coisas. Vai voltar com uma bolsa que combina com o sapato, um vestido que tem um cintinho. Justamente, então. A gente nunca sabe o que quer comprar. A gente nunca se satisfaz, na verdade. Então, esse é o grande paradoxo da vida do cliente, né? E o Vinicius Ferres tem uma frase engraçada numa palestra dele que ele fala assim: eu como cliente, eu não sei exatamente o que eu quero, eu conheço o meu problema, mas eu não sei exatamente como resolver. Mas assim que eu me deparar com tudo aquilo que resolve o meu problema, eu vou saber que é aquilo que eu queria. É complexo, né? É paradoxal. Poxa, eu tenho um problema, preciso resolver, não sei como resolver, se você me mostrar como, aí eu sei que você resolveu. Tipo, meu, e a gente acaba no final das contas delegando essa responsabilidade para uma pessoa que, sei lá, às vezes fica meio perdido nesse caminho. Não porque ele não consiga ou não possa, talvez ele, por pressões de mercado, a gente entende que o mundo, no final das contas, é capitalista, criticando a palestra do socialismo, fazendo contraponto, né? Mas, meu, tem pressão em cima dele e ele tem que fazer as coisas acontecerem para ontem, senão a empresa deixa de existir. Mas, o ruim é que, no final das contas, a gente pode se trepar com essas coisas. O cliente pode trazer um monte de coisa, como já quase aconteceu com a gente, o cliente chegar um monte de pressão, e a gente, se atender tudo, o projeto que deveria vir para cá, com meio grau de distância, vai parar em outro ponto totalmente diferente e não vai atingir a meta dele. Isso é ruim, é perigoso. O que a gente acaba vendo? Na verdade, o Product Owner não é o dono do produto, não é eu que vou iniciar isso. É o cara que está comprometido
em assegurar a entrega de valor, no final das contas. Mesmo que isso acarrete em dizer não para o cliente, muitas vezes. Entrega do valor, assim, eu preciso ganhar em dinheiro, preciso ganhar em escala, preciso economizar, preciso ter mais usuários na minha base de dados. Valor no sentido do negócio que você está colocando. O cliente pode ser o product owner? Pode, sem problema nenhum, desde que ele saiba atuar como tal, certo? Aí dentro de uma definição muito boa, vem a parte do MyCon, fala assim, make sure that the team members are pursuing a common vision for the project. Establish priorities so that the high value functionality is always being worked on and make decisions that lead to a good return on investment in the project. Basicamente ele está falando 3 coisinhas aqui. Ele é o cara que assegura que todo mundo do projeto tem a mesma visão, todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Além disso, ele assegura que todas as funcionalidades que tenham mais valor sejam feitas no momento que devem ser feitas, né? Antes de tudo. E a terceira coisa, ele está preocupado com o ROI. Para ele tem que ter retorno, porque ele mexe com o mercado. Então, basicamente, esse é o papel do Product Owner. Ele tem que dar essas 3 coisas. Dentro de um time ágil, quando a gente fala de entrega de valor, a gente está interessado mais ou menos em seguir uma curva nesse sentido. Então, o que você faz? Você tem que entregar o máximo de valor possível para o seu cliente no menor tempo. Diferente de waterfall, todo o valor está aqui no final. Você faz toda a exposição, no final você tem valor e talvez nem tem um valor certinho. E se um projeto for bem realizado, em metade do tempo, quanto tempo você acha de valor que a gente teria que entregar para o cliente? Algum dado aí, deixa eu ver. Um número. 30, 20. 75%. Poxa, vou continuar a camiseta. Então, em metade do tempo que você tinha planejado, a gente tem que tentar entregar mais do que da metade do valor que o cliente precisa naquele momento, sabe? Porque aquilo é uma oportunidade de negócio dele, é uma demanda que ele está tendo que precisa ser respondida. Mas e aí, como é que a gente chega nessa coisa linda, maravilhosa, né? Teoria é muito fácil, né? Mas aí a gente tem que tentar pensar em otimizar valor e esforço. E para isso, um negocinho que eu aprendi numa palestra, no treinamento com o Michel Goldenberg, que tem formação em engenharia, eu preciso ver gráfico e tabelas, não consigo entender as coisas. Então tem um negócio chamado Project Noise Level. O que a gente faz? A gente tem que colocar complexidade de negócio no eixo, complexidade tecnológica no outro. Existe uma zona que as coisas são simples, então eu sei definir muito bem meu problema e minha equipe tecnológica sabe como implementar isso de uma maneira simples. Complicado, complexo e anarquia. Essas são algumas zonas. Vermelho, né? Não é? Mas assim, qual é o problema? Quando chega um produto, grande parte das requisições dele estão numa zona anárquica. E o cliente não sabe definir direito, e eu, como avaliador, não sei como implementar isso. Então ele chega a pegar um RP. Pô, você quer um RP? Legal, cara. Com ou sem açúcar, né? É muito estranho isso. Mas como é que a gente tenta mudar? Então a gente tem um produto, qual é o papel do PO? É fazer com que as coisas se isolem partes para diminuir a complexidade de negócio. Você com o seu time, seus stakeholders. Então você isola partes desse produto e tenta explicar melhor ela, definir melhor isso aí. Dentro do RP, tem a parte de vendas, compras, cadastro, e você vai construindo isso. Isso daqui, a gente vai falar que são os nossos ecossistemas do Scrum. Mas isso continua, na verdade, porque ainda assim fica difícil para a gente poder avaliar, ainda tem complexidade de negócio envolvida. A gente continua o trabalho, vai fazendo com que as coisas cresçam, definindo melhor ainda os temas. E diferenciando, dividindo, até a gente chegar no nível de história. Mas isso para a gente, na verdade, é uma redução do nível de complexidade de negócio. Eu realmente motivo. Em outro aspecto, beleza, você define muito bem, mas aí a equipe fala que vai levar 50 mil dias para fazer, não resolve o problema. Aí eu tenho que sentar com o time e fazer com que as coisas se desloquem para uma área mais simples do gráfico, através de discussão, penny poker. Isso, na verdade, não é bem linear. Você vai discutindo. O PO tem esse papel de fazer com que uma coisa que era totalmente incompreensível tragam zonas para partes simples, para ser mais digerível, e são coisas que te entregam valor. Às vezes são coisas que entregam mais valor do que no seu produto. E isso daqui, então, tipo, a redução da complexidade tecnológica. E para fazer isso, como é que a gente faz, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente pode falar, a gente usa a plataforma de tecnologia. Existem algumas técnicas que auxiliam o PO. Uma delas eu vou passar por cima, porque é a próxima palestra, na verdade, a próxima quintal.
Então, tipo, é o Business Model Canvas. Então, você coloca no papel em cima do seu cliente para identificar e estabelecer os objetivos dele. Isso aqui eles vão falar melhor, mas, tipo, eu como prestador de serviço, eu preciso entender o que o cliente quer. Então, para isso, eu preciso entender quais os objetivos dele. No final das contas, é lucro, redução de custo, é aumento de mercado. Tem a parte da matriz de decisão, então, com as minhas histórias já definidas e avaliadas pelo meu time, eu coloco tudo numa matriz, pegando valor e complexidade, segundo as coisas que eu vejo. Defino 4 quadrantes e qual deles eu começaria primeiro? Vocês acham? 1, 2, 3, 4. Maior valor é mais fácil. Maior valor é mais fácil. Justamente, porque isso aqui já vai entregar valor para o cliente muito mais facilmente. Qual que eu deveria evitar? Vermelho. Baixo valor para o cliente, mas é algo muito complexo. Não vou ficar muito tempo implementando aquilo que faz um nadinha para ele. E essa outra zona aqui em cima? Tem valor para o cliente ainda, mas é difícil de implementar. Então eu como PO, se eu for realmente empenhado em fazer a atividade, vou pegar isso daqui, trabalhar mais as histórias dela, para fazer com que ele venha para cá. Porque ainda tem valor alto, mas eu baixo a complexidade. Vou sentar com o time, vou ver como é que eu consigo explicar melhor para isso daí. No final das contas, eu tenho essa parte que deve ser feito, o que seria legal, nice to have, e o evitar. Porque no final das contas, aquele gráfico, o cliente vai chegar um momento e vai parar, isso aqui você nem vai implementar para ele, já não agregou mais tanto valor, ele nem percebeu isso aqui. E como é que a gente faz aquele negócio? A gente usa um negócio chamado split. A gente tem o ROI, que é o valor sobre o seu esforço. Então a gente pega duas histórias, por exemplo, um com valor 10, valor 100, esforço 1, 10. Qual que eu escolheria? As duas têm um ROI 10. Qual que é para mim? Primeiro. Primeiro? Primeira? A primeira porque o esforço é bem menor. Estou entregando o mesmo ROI para o cliente, no final das contas, mas com um esforço menor. E o que eu faço com essa daqui? Deixo para depois? Poxa, o valor dela é 100, cara. Ela é difícil de trabalhar, ela está naquela zona azul. Aí eu faço um split dela. O que é o split? Você pegar a sua história, trabalhar em cima dela, identificar outras histórias, com outros valores, pegar essa composição de 100, tentar dividir em outras coisas, sentar com a equipe, avaliar. Avaliando, eu vou calcular de novo o ROI de cada uma delas e eu posso chegar num negócio interessante. Poxa, 12,5. Compensa ou não compensa fazer parte disso para o cliente entregando muito valor para ele? O ROI assim aumenta para ele no final das contas. Então esse é o papel do PO em si. E nisso acaba acontecendo que a maximização do ROI pelo split acaba sendo a maior parte do tempo as pessoas relevam, sabe? Isso é meio ruim. Então, o seu projeto, tipo, esse eu queria falar para vocês, só dando uma resumida. A gente tem, então, que, na teoria, o papel do PO é super simples, né? Tipo, dar para alguém cuidar do produto, mas tomar cuidado vai sair do eixo. E que geralmente a gente atribui isso para o cliente. Não que ele não seja capaz de fazer, mas às vezes ele acaba relevando pontos importantes desse trabalho em si. A gente acaba vendo o papel do PO não como um personagem, mas como uma atividade que tem que ser realizada, né? Ele precisa segurar a entrega de valor e para isso a gente tem algumas ferramentas que eu conversou com Canvas, que eles vão falar daqui a pouco, matriz de decisão, fazer esse split um pouquinho para maximizar o ROI no final das contas. Beleza? Bom, dúvidas, perguntas? Pronto.